Atos capítulo 5, versículo 12, nós vamos ver a igreja passando, né, por perseguição, né? Mas antes você vê a manifestação de Deus, ou a manifestação do poder de Deus por meio da igreja, ó. Verso 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Acostumavam todos se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Então eles decidiram estrategicamente onde eles iam reunir, né? E que foi o pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo lhe tributava grande admiração. Então, quem eram os restantes? Né? Talvez os levitas, os cantores do templo, os sacerdotes, os anciãos do sinédrio, alguns deles, né? Por quê? Nós vamos para outra comunidade, tá vendo? É uma nova comunidade. Mas eles não ousavam juntar, eles não iam. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor. Então agora ele relatou, né? Homens e mulheres agregados ao Senhor, estão juntos, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sob leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Você vê que era uma sociedade, né, muito atormentada por espíritos imundos, porque o ministério dos demônios era ativo ali, presente, porque 5, agora 16, 17 agora, né? Porque os apóstolos tinham um ministério intenso, pregando, ensinando, confirmando Deus, a palavra que eles pregavam por meio de sinais, milagres, como Marcos falou, está acontecendo, né? Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, porque muitos fariseus, ouvindo sobre a ressurreição dos mortos, provavelmente converteram. Muitos sacerdotes obedeciam à fé também, mas os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos. Então, por isso que eles ficaram mais do lado aí dos sacerdotes, do sumo sacerdote. E de novo, qual é a força maligna por trás desses caras? Eles estão perdendo gente. As pessoas estão saindo do grupo dos saduceus. As pessoas estão saindo do domínio do sumo sacerdote, né? Então eles, movidos por inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Então, agora, quantos apóstolos estão presos? Os 12. Mostrando que Matias fazia parte do grupo agora, né? Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, conduzindo-os para fora, lhe disse: ide, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Legal, né? O anjo abre as portas da prisão e eles vão ao templo para pregar as palavras desta vida. Qual vida? A vida em Cristo, né? Tendo visto isso, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Isso era 6 da manhã, eles já estavam no templo, ensinando o povo, porque ao romper do dia. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam,
convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Eles devem ter tomado um susto, né? Mas os guardas indo não o acharam no cárcere e tendo voltado relataram, dizendo: achamos o cárcere fechado com toda a segurança e a sentinela nos seus postos junto às portas, mas abrindo-as a ninguém encontramos dentro. Interessante, né? Primeiro diz que o anjo abriu as portas, certo? Eles saíram. O que o anjo faz? Fechou a porta. Eles passaram pela guarda, pelas sentinelas. Os sentinelas não viram. Nós temos exemplo de Deus cegando pessoas na Bíblia para que eles não vissem? Temos. O caso do Jó lá, do Ló, né? O caso do Ló. Então, Deus é o mesmo. O Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus do Novo. E Ele fez no Novo o que Ele fez no Velho. Então, o anjo, né, tomou providências de deixar o cárcere fechado. E aí, quando os soldados foram, não viram ninguém. E eles relataram aos apóstolos. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse interim, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolheste no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência. Não é porque eles eram bonzinhos não, viu? Porque temiam ser apedrejados pelo povo. Os caras sabiam, irmão. Qual era o problema? Ciúmes. Qual era o problema? A inveja. Qual era o problema? A incredulidade. Porque nós os prendemos. O cárcere está fechado. Os soldados estão nos postos. Os caras estão no templo ensinando. Nós já tínhamos dito para que eles não falassem em nome de Jesus. Os caras apanharam. E agora estão falando. E era para eles se curvar diante de Deus. Mas eles não podiam. Porque estavam engessados, né? Pela doutrina dos fariseus, que não criam na ressurreição dos mortos. Então trouxeram-nos e apresentaram ao sinédrio. E o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasse neste nome. Contudo, encheste Jerusalém da vossa doutrina. Então, os apóstolos tinham uma doutrina diferente, uma constituição diferente da doutrina dos fariseus, da doutrina dos saduceus, da doutrina do sinédrio, da doutrina de Moisés? Tinha. Não comparando Moisés com aqueles caras, mas a lei e os profetas vigoraram até João, né? Agora, nova aliança em Cristo. Mas eles tinham uma doutrina diferente, né? E eles encheram Jerusalém daquela doutrina, da doutrina dos apóstolos. Deve ser a doutrina da igreja de hoje, né? Se não é o que Pedro falou a Paulo, João e os outros, o irmão não quer nem saber. O irmão acredita nisso. O irmão, daí, o problema é dele, eu não quero saber não. O apóstolo Paulo falou isso. Legal. Então eu quero ouvir atentamente. Porque é a doutrina dos apóstolos que nos liga a Cristo, que nos liga a Deus e Pai. Então, eles encheram Jerusalém com a doutrina dos apóstolos, né? E quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Aí eles, está falando de Jesus aqui, né? Então Pedro
e os demais apóstolos afirmaram. Só Pedro falou? Não, todos os outros falaram. Antes importa obedecer a Deus do que os homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes. Realmente, o sangue de Jesus está na mão de vocês, pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Quem exaltou Jesus? Deus. Para qual fim? Destruir Israel? Conceder o arrependimento e conceder a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas desses fatos, e bem assim, o Espírito Santo. Quem é testemunha? Nós, o Espírito Santo, que os profetas, por meio de quem falaram, e que Deus ortogou aos que lhe obedecem. Quantas pessoas agora já tinha o Espírito Santo? Quase 3.000, quase 5.000, uma multidão de crentes, uma multidão que não podia mais ser enumerada. Então Deus tinha dado o Espírito Santo, porque aquelas pessoas obedeceram o Evangelho, foram batizados nas águas, em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, para entrar dentro do perdão de Deus. E Deus então concedeu o Espírito Santo. E Ele continua concedendo a todos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo-se. Quais são as forças espirituais que está atuando? A inveja. Agora, outra palavra. Ira, raiva. Eu quero que você observe isso. Porque quando você olha para um irmão hoje em dia, você pode ver forças do mal operando nele. E às vezes é a inveja, às vezes é a arrogância, às vezes é a raiva, às vezes é a ira, a estupidez. Irmãos, o Evangelho, ele é anunciado em paz, aos que promovem a paz. É diferente de você estar pregando, levantar um pouquinho a voz, diminuir, até para você não ficar no mesmo tom de voz, que leva as pessoas à sonolência. Tudo que é repetitivo causa sonolência. Então, às vezes você aumenta a voz, abaixa a voz, interroga, né? Se você está fazendo uma leitura bíblica, e ali tem 3, 4 personagens, né? Tem um que está relatando, aí você pode fazer sons diferentes, né, na sua leitura. Às vezes eu faço aqui, né? E eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Aí, ó, tá vendo? Eu aumentei minha voz, mas eu estou em paz no meu coração, né? Estou tentando expressar as emoções, né, que estavam ali presente, para que os irmãos possam sentir o drama. Mas, levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. Então, levanta um homem sábio, que há respeito, né, do povo. Ele prudentemente fala: tira os homens, tira esses apóstolos daqui, né? E ele disse: israelitas, atentai bem no que ides fazer a esses homens. O que eles iam fazer? Movido pela raiva, movido pela inveja. Hoje em dia, alguém mata alguém, a pessoa fala que a pessoa está endemoniada. Às vezes um homem mata uma criança e fala que está possesso. Não.
Ele está possesso de raiva. Ou ele está possesso de pedofilia. Não sei como dizer essa palavra. Como um homem está possesso de desejo ardente, sexual por uma criança. Então, ele está possesso disso. Como? Desejo, Desejo maligno, desejo do inferno, chamas do diabo. Está naquele homem. Mas eu não uso essa expressão, mas as pessoas usam. Ela diz, ele está endemoniado. Não está, não. Ele está possesso de raiva. Ele está possesso de álcool. Ele está possesso de ira. Ele está possesso de desejo maligno, Só que é mais fácil falar que é o diabo, para inocentar a pessoa. Só que esse homem dá um conselho muito sábio. Tome cuidado com o que você vai fazer a esses homens. Por quê? História, irmãos. O cara estava envolvido na comunidade. Uma pessoa envolvida na comunidade, ela pode influenciar outros, Por quê? Porque antes desses dias, levantou-se Teudas, insinuando ser alguma coisa. Quem levantou? Teudas. E ele dizia ser alguma coisa. E ele conseguiu agregar a ele quantos homens? 400. Mas ele foi morto, e todos quanto lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Então um homem pode levantar, arrastar pessoas atrás dele, as pessoas serem cegas e obedientes. Aqui, Teudas. Gente, se existe um irmão entre você e Deus, e você faz o que aquele irmão diz, porque ele é o seu discipulador, você é igual ao católico. Para os católicos, Maria é a mediadora entre você e Deus. Para você é aquele irmão. A, ou B, ou C, ou D. O nosso discipulador é Cristo. Mas quando nós reunimos em grupos para ler as Escrituras, todos ensinam uns aos outros. Porque todos falam. Todos comentam o texto. Todos falam, eu entendi isso, eu entendi aquilo. Às vezes a pessoa entendeu errado. Aí você que entendeu certo, você fala, não, você entendeu isso por causa disso, mas o certo é isso. Então, todos estão aprendendo, todos estão compartilhando, todos estão falando. Mas quem é o nosso discipulador? Cristo. Ele tem exousia, ele tem autoridade de um governante sobre nós. Nós temos poder, habilidade, capacidade que o Espírito Santo nos dá para fazer a obra de Deus, mas não autoridade. Só que tem irmãos na igreja que está tirando a autoridade de Cristo e está se colocando como Cristo. Tem que ser do jeito dele, da forma dele, da maneira dele, como ele. E você não tem liberdade nenhuma de expressar o que você pensa, o que você acha. Ô irmão, não é bem assim não. Cala a boca. Faz o que eu mandei. Essas pessoas, elas estão cegas. E quem lhes obedece, pior ainda. E sabe o que vai dar? Em nada. Como esse homem, Teudas, que se levantou dizendo ser alguma coisa, conseguiu arrastar 400 homens, mas ele morto, o povo dispersou. Depois desse, levantou-se Judas, o galileu, um outro homem, nos dias do recenseamento, levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quanto lhe obedeciam foram dispersos. Teudas conseguiu agregar 400, Judas conseguiu agregar muitos, mas quando eles morrem, o que acontece? O povo espalha.
Disse mais. Também, lembra que fala que todos que lhe obedeciam? Então, eles estavam o quê? Quem era o discipulador desses 400? Teudas. Teudas era o discipulador. E o que Teudas dizia, eles faziam. Quem era o discipulador desses muitos? Judas. O que Judas mandava ele fazer, eles faziam. Inclusive desatar a sandália deles. Lembra que João Batista era um discipulador. João Batista ensinou seus discípulos a orarem. Quando os discípulos de Jesus viram que os discípulos de João sabiam orar e eles não, o que eles pedem? Ao seu discipulador: ensina-nos a orar. Mas o que João Batista falou para os seus discípulos e para a multidão: eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Por que João Batista disse isso? Porque os discipuladores ordenavam. Ô Francisco, vem aqui desamar meu sapato. E se ela era minha discípula, ela fazia. Ela não tinha opção. Porque o desejo dela era que quando ela se tornasse como eu saio e ela seria agora quem? O discipulador. Ou a discipuladora. Por que os discípulos de Jesus, na hora da ceia do Senhor, estavam discutindo quem era o maior, ou quem seria? Estavam dizendo: olha, o mestre vai morrer. O nosso discipulador vai morrer. Então, quem vai tomar o lugar dele? Era essa a discussão dos discípulos. Porque não faz sentido eles discutirem sobre quem vai tomar o lugar de Jesus, se eles não tivessem a mentalidade que os rabinos da época tinham, que o mestre é o discipulador. Então, ele manda e todos obedecem. Ponto. Não tem negociação. Então, Jesus é o nosso discipulador. Ele colocou sobre nós um jugo ou não? Colocou. Qual é o ensino do nosso governante? Ame uns aos outros. Perdoe uns aos outros. Façam discípulos. Pregam o evangelho. É o nosso discipulador. Certo? Cristo é o nosso discipulador. Então, olha bem. Por isso que João, quando viu Jesus, né, agora ele sabe quem é, ele dizia o que a respeito a seus discípulos? Eis o Cordeiro de Deus que tira. Os discípulos de João migraram para o discipulador, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus, nosso Senhor. Então, quando nós reunimos para o discipulado, é para aprendermos com o nosso discipulador, que é Cristo. E é por isso que a gente está implorando os irmãos, abra o Evangelho de Lucas e leia, deixa a pessoa falar o que ela entende. Se ela não entendeu o correto e você entendeu, então explica, porque você está ensinando. Isso não é problema, você não é discipulador, você está compartilhando as Escrituras com aquela pessoa que não entende. Ou às vezes ela já entendeu, é isso mesmo. Vamos para frente. Eu não tenho que falar nada. Por que eu tenho que falar? Se o que ela falou é certo, é bíblico, está correto. Olha, você aprendeu, você pegou. É isso mesmo. Vamos ler o próximo parágrafo? Eu não preciso nem que falar nada. Porque quem é o nosso discipulador, irmão? Cristo. Cristo. Pode, o Espírito Santo, que é Ele que nos ensina a verdade, né? Ele que está na terra agora, conosco, nos ensinando. Posso. Mas nunca diga, eu sou discipulador de alguém. Ou nunca diga, ele é meu discípulo. Isso é heresia.
dentro da igreja de Deus. Fora não. Porque se você é meu discípulo, então o que eu te mandar você tem que fazer. Independente se é questão religiosa ou não. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Nós não somos autoridades na igreja, irmãos. Nós somos servos da igreja. Quem é nossa autoridade é Cristo. E quando eu leio a Bíblia aqui, eu só estou lendo. Quem está nos instruindo é Cristo. Por isso que você pode levantar, você pode comentar, você pode falar, não é problema. Porque eu não sou o seu mestre. Quem é o seu mestre? Cristo. Então, isso é muito importante. Por isso que eu gosto de como nós fazemos. Porque enquanto 3 pessoas, 4, não importa, desde que todos possam participar, e aí nós começamos como? Tem algum agradecimento para fazer? Tem alguma necessidade? Oramos, agradecemos, pegamos as escrituras, abrimos, lemos. O que você entendeu? Fala com as suas palavras, Gisele. O que você entendeu? Ela fala. Fala com as suas palavras, aí o cabelo vermelho. Ela fala. Aí eu falo também, eu entendi isso. Né? Às vezes eu vejo uma coisa que elas não viram. Aí, no final, então, o que nós vamos fazer com isso agora? Nós vamos tentar praticar. Talvez a gente sabe de alguém que precisa ouvir aquela lição, então vamos levar aquela lição para aquela pessoa, né? Ou seja, mas o nosso discipulador é Cristo, irmãos. Não é um irmão que nos discipula, é Cristo. E nós somos cooperadores, compartilhadores uns aos outros da palavra de Deus. Por isso que todos falam, né, ali naquele encontro, todos oram, cada semana um que conduz a reunião, para não criar essa mentalidade de liderança no discipulado, porque não existe. A nossa humana, a liderança que existe é espiritual, é Cristo. Agora você entende porque João Batista falou que não podia desatar as sandálias. Porque os rabinos mandavam os seus discípulos tirar a sandália deles. Porque eles eram discipuladores. Então, eles tiravam. Mas João falou, eu nem sou digno. Quem sou eu? Agora você sabe por quê ele falou isso. Se der tudo certo, no encontro dos líderes das igrejas, no mês que vem aqui no prédio, eu vou estar falando sobre isso. Para mostrar para os irmãos que o trabalho de discipulado que nós fazemos não tem autoridade entre nós. Estamos debaixo da mesma autoridade que é Cristo. Somos apenas cooperadores de Cristo. Então, o Gamaliel, ele é interessante, né? Porque ele cita 2 nomes que passaram pelo libertador, o Messias, o Cristo, lembrando os irmãos que Jesus falou que viria falsos cristos, né? Para eles não dar ouvido. Aí ele continua, agora vos digo, dai de mão a estes homens, falando dos apóstolos, deixai-os, porque se esse conselho ou esta obra que vocês estão realizando vem de homens, o que vai acontecer, irmão? Perecerá. Então, eu não tenho que ficar preocupado com o que A ou B está fazendo. Eu sei de uma verdade, se é de Deus vai dar certo, se for dos homens vai morrer, porque nós temos o exemplo das escrituras aqui dizendo, mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus, e concordaram com ele. Que bom, né? Um bom diálogo, persuadindo aquele grupo que estava enraivecido. Está vendo como que vence a raiva? Tendo um bom diálogo. Aí você vence a raiva. Mas olha a covardia do Sinédrio. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos
e ordenando-lhe que não falasse em nome de Jesus, os soltaram. Olha a covardia. Então, quando você olha para o Sinédrio, para esse grupo aqui, quais são as forças do mal que está operando nele? Inveja, aí virou ira amargurada, ou inveja amargurada, porque aí virou ira. Depois, um pouco de sensatez, que aí foi uma força espiritual do bem, né? Atuando através de Gamaliel, uma força do bem, atuando. E aí, de novo, né? Para mostrar para que nós aqui mandamos, que nós que somos os discipuladores, que nós que somos os doutores aqui em Jerusalém, nós vamos açoitá-los, como açoitaram, e proibimos, e vamos proibi-los de ensinar em nome de Jesus. Depois soltaram. E eles se retiraram do Sinédrio, regozijando-se. Ô irmão, era 40 chicotadas menos uma, viu? 39. As costas dos irmãos estavam sangrando. E eles saem de lá o quê? Ai, coitadinho de mim. Ai. Glória a Deus. Nós fomos agredidos e sofremos afronta por causa do nome. Nós sabemos que esse nome aí é Jesus Cristo, né? E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Jesus é o Messias, Jesus é o Rei. Então, onde eles pregavam? No templo e de casa em casa, né? Nós podemos pregar no prédio, nas casas, nas praças, nas ruas, nos becos, nas vielas, nos guetos, nos cemitérios, nas montanhas. Onde tiver uma alma que você for, você precisa pregar Jesus. Na praia, na roça, no rio, em todo lugar. Então, vamos ver que vai surgir de novo um novo problema dentro da igreja. Tá vendo? Não é perfeito. Os apóstolos ensinando a verdade, estão vivendo, a igreja estão vivendo a verdade, estão seguindo, mas sempre surge algum problema. Primeiro, Judas. Eles tomam uma decisão de comum acordo e resolvem. Aí o lugar de reunir, eles tomam uma decisão de comum acordo e resolvem. Agora, um outro problema vai surgir. Vamos ver qual que vai ser o novo problema? Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas, ou seja, de judeus que adotaram a cultura grega, contra os hebreus, que eram, talvez, os hebreus ali de Jerusalém mesmo, né, que a gente fala hebreu da gema, né, porque as viúvas deles, ou seja, as viúvas helenistas, estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, essas irmãs foram esquecidas, certo? Então, qual é o problema? Deixaram para trás, na distribuição diária, as irmãs, né, viúvas, que adotaram a cultura grega. E aí, diz que houve murmuração, essa palavra é zumbi das abelhas. Imagina uma multidão e aquele, né? E aí, então nós temos, qual é o propósito disso, irmãos? Acabar com a igreja. Destruir a igreja. Toda perseguição, toda coisa ruim que acontece é para acabar com a igreja, para destruir a igreja. Então, primeiro veio a questão lá da prisão de João e Pedro. Depois veio a questão da prisão depois veio a hipocrisia de Ananias e Safira, né?
eles queriam falsificar o Espírito Santo, né? Por isso que eles morreram, blasfemaram contra o Espírito e morreram. Depois, agora os judeus, invejosos e irados, querem matar. Agora o problema é interno. Qual é o problema interno? Divisão. As mulheres gregas hebraicas estão sendo assistidas. As mulheres hebraicas estão sendo assistidas. As viúvas helenistas, que também eram judias, mas que adotou o helenismo, ou seja, a cultura grega, está sendo desassistida. Aí começou a murmuração, ou seja, começou o tumulto. Né? Imagina, vocês estão fazendo acepção de pessoas, vocês estão negligenciando a minha mãe que é viúva. Ou seja, começou uma confusão interna. Não, de fato elas estavam sendo negligenciadas, estavam sendo esquecidas, mas não foi de propósito, assim, não foi uma atitude deliberada dos apóstolos, porque quem estava distribuindo o produto à medida que alguém tinha necessidade eram os apóstolos. Mas é como às vezes você passa na congregação e você nem nota o irmão, não é porque você não ama o irmão, mas você está já com a mente tão voltada para tantas coisas e você nem vê. Aí em vez do irmão chegar para você e te ajudar, né, na sua fraqueza, que você está preocupado com tantas coisas, e falar assim, irmão, você passou por mim, nem me viu. Eu falei, irmão, é verdade. Porque minha cabeça está aqui preocupada com o negócio, cara. Que bom que você me chama, vem comigo e me ajuda nisso. Aí você já cata o irmão e já leva, para ele ver que não era nada pessoal. Só que às vezes a pessoa leva para o lado pessoal. Aí dá uma zanga danada, né? E às vezes não é. Às vezes você sai de casa passando mal, você sai de casa com conflito, você sai de casa já ouviu uma notícia antecipada de uma coisa ruim que você vai ter que chegar na igreja e tratar. Aí você passa pela turma, não porque você quer, ficou esquecido, não fazer o quê? Não é de propósito. Então, se eu passar por você e não te ver, é porque eu não vi mesmo. Agora, se eu passar por você e se eu não quero te ver, eu falo, irmão, quero te ver hoje não, tá bom? E passo. Porque eu já falo, aí você não vai falar que eu não quis te ver, eu já falo. Né? Eu não faço assim não. Ó. Nossa, ali está o Brian. Deixa eu ver se você... Ô, Brian, eu não sou hipócrita não. Ô, Brian, eu quero te ver não. Tem tempo para você hoje não, tchau. E vou embora. Né? Não é em verdade que Deus nos quer? E não em mentira, né? Então, às vezes a gente está no meio de uma situação, né, que você não consegue, né? Por anos eu sentava atrás na congregação, por ano, porque eu queria ver quem veio, quem não veio, né, sendo responsável com os irmãos, preocupado, depois visitava e tal. Só que eu não adorava a Deus. E muitas vezes depois, quando eu ia visitar os irmãos, faltou porque bobagem. Aí eu falei, não, eu vou lá para frente, não quero nem saber quem veio, quem não veio. Eu vim, quero adorar o meu Senhor. Quando termina, se eu puder falar com o irmão, com a irmã, eu vou falar. Você sair correndo, não é minha culpa, eu não saio. Eu fico aqui até tarde. É raro eu sair primeiro. Só que se tem uma emergência, uma necessidade bem pontual. Então, assim, eu chego mais cedo, chego aqui 7h30, 7h45 no máximo. Não, perdão, eu chego antes das 8. Não é? Porque eu saio lá de casa... Como é que é? Eu saio de casa às 8 horas. Isso. Aí eu chego aqui umas 8 e pouquinho. Então, às vezes, esse esquecimento não é maldade, eu esqueci, ué. Você viu o Eudu esse mês? Né? Irmão, eu esqueci de assinar lá as bolsas dos irmãos. Aí atrasou mais um dia para alguns, né? Quem ia terminar todos os pagamentos na sexta, terminou tudo na terça. Mas do jeito que o irmão falou, eu até já senti a dor da alma dele, porque ele esqueceu. Porque ele é muito responsável com as coisas dele. No sábado ele manda um monte de carinha chorando. Eu esqueci, irmão.
Eu falo assim, que bom que você não esqueceu o meu. Esqueceu do Braille, tá bom. Deixa ele passar, né? O problema é dele lá. Bom, né? Pronto, gente. O irmão esqueceu, você vai fazer o quê? Vai matar ele? Né? Então, assim, realmente os apóstolos, por ter muita coisa, esqueceram mesmo. E as irmãs estavam sendo negligenciadas mesmo. Então, olha bem, os 12. Quem que levanta para resolver o problema? Os apóstolos, eles são os únicos pastores da igreja até o momento. Os únicos. Não existe presbíteros ainda, não existe. Só eles estão fazendo. Por isso que quando você faz tudo, você esquece alguma coisa, né? Então eles convocaram a comunidade dos discípulos e disseram. Então ele convoca quem? A comunidade dos discípulos. Então convidou toda a multidão. E disse: não é razoável que nós abandonemos o ministério da palavra de Deus para servir no ministério da mesa. Aqui a palavra é serviço. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. A palavra que é diáconos, diaconia, né? Que é serviço, deve estar no feminino, terminado em alfa, diaconia. Ou seja, não é bom que nós deixamos o ministério da palavra para dedicar o ministério de servir às mesas. Porque outros podem servir à mesa. E nós fomos incumbidos, lembra? De anunciar toda a palavra, Deus confirmando por meio de sinais, milagres, prodígios e maravilha. Então, mas na nossa cultura atual, se tem um problema entre as irmãs, o que a gente faz? Escolhe outras para resolver. Aí vira mais confusão. Por quê? Porque aí uma já está posicionada contra a outra já está... Nada resolve. O que eles fazem? Gente, tinha mulheres sábias na igreja aqui ou não? E muita, não era pouca não, viu? Mas ele falou, não, olha, escolhe 7 homens. A liderança da igreja não foi dada às mulheres, foi dada aos homens. Ponto final. Se você tinha alguma dúvida com isso, até agora nós estamos vendo os apóstolos fazendo todo o trabalho. Agora surge uma necessidade. Quem eles convocam? A assembleia, os irmãos, a comunidade e de discípulos. E ele pede para escolher 7 homens. Qualquer homem? Jovens. Qual é o ministério dos jovens? Carregar defunto. Uma pessoa me perguntou, eu vou ter que responder hoje à noite. Se você está falando que as mulheres não podem exercer autoridade lá na frente, e você está falando que são os presbíteros, os anciãos, então por que vocês põem jovens lá na frente? Aí eu vou falar, porque aí não teve cadáver para eles carregar. Vai ser a minha resposta. Tem alguns jovens que são espirituais, como Davi, como Timóteo, que pode servir na igreja ou não? Pode. Né? Agora tem jovens carnais, esses nós temos que chamá-los à espiritualidade. Se eles vierem, beleza, se não, né? Então, aí eu vou falar hoje, numa live que eu tenho com o pessoal lá de Guarapari. Você me perguntou sobre o jovem, vou te mostrar o serviço dos jovens na Bíblia. E vou ler lá que é carregar cadáveres e pronto. Se eles aceitarem bem, se não aceitar, é problema deles. É o que a Bíblia mostrou. Né? Aí diz mais, ó. Então, o parecer agradou a toda a comunidade, não a todos, limitando aos homens. Quem participa da solução do problema? Todos, porque se todos participarem,
Todos contribuem, irmão. Então, desde o princípio, envolva todos os irmãos e irmãs, né? Os jovens, as crianças. Não vai afetar todo mundo? Então, se vai afetar todo mundo, todos participam, né? Eu já coloquei aqui diante da comunidade a questão de um novo presbítero e de um evangelista. Está diante da igreja. A igreja até agora, todos que vieram falar conosco manifestou a favor e tal. Aí amanhã o cara, aí no dia que a gente vai consagrar os caras, um levanta a mão e fala, cala a boca. Você já teve o seu tempo de manifestar, agora, meu filho, ó, cala sua boca, fala nada. Pode ter certeza que eu falaria isso em público. Porque você teve seu tempo de manifestar, você não manifestou, né? Ah, porque o problema é seu. Agora já vai ser e pronto. Mas que todos podem manifestar, podem. Né? Até então, que eu tenho ouvido que muitos irmãos se agradou e têm se agradado. Então, por enquanto, está valendo. Aí elegeram, Estevão, homem cheio de fé, do Espírito Santo, Filipe, Procório, Nicanor, Timão, Parmênida, Nicolau, Prosélio de Antioquia. Aí você vê, apresentaram perante os apóstolos, e esses orando lhe impuseram as... Então, olha bem, eles escolhem, levam aos apóstolos, os apóstolos impõem as mãos, ordena, né? Ou seja, a imposição de mãos, além de curar, era também para atribuir um trabalho, era também para atribuir uma função, né, dentro da comunidade. E aí eles disseram, e crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicaram o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Agora os líderes dos judeus estão vendo, não tem como, é de Deus, é Jesus, vamos seguir. Então muitíssimos sacerdotes, e olha que tinha muitos sacerdotes, né? Era uma tribo inteira de sacerdotes, seria um estado inteiro de sacerdotes em Israel, o estado de Levi, né? Os levitas, e eles tinham terras, né? Não sei quantos quilômetros para fora da cidade, distância, largura, eram as terras dos levitas para servir aquela cidade, né? E eles estão servindo a Deus. Então, eu acho interessante que, diante dessa situação, os apóstolos estão nomeando homens para a liderança da igreja, né? Aí, o Estevão, né, a gente vai ver que a perseguição vai continuar, para a gente terminar por hoje também. Aqui acalmou o ânimo da igreja, né? Assim, agora não há mais murmuração, porque tem 7 homens cheios do Espírito, de sabedoria, de conhecimento, que podem cuidar das viúvas, e nenhuma delas vai ficar esquecidas agora. Ou seja, o problema foi resolvido, a paz na igreja, a igreja continua crescendo. Bom, a igreja só cresce se há paz, tá? Se há confusão, divisão, briga, contenda, a igreja não cresce, porque ela se absorve naquela coisa, né? E aí então vem o Estevão, que recebeu, né, a tarefa de cuidar das viúvas, e recebeu a imposição de mão dos apóstolos, vai ser o primeiro dentro do grupo não apostólico, crente batizado, fazendo milagres que não fosse um apóstolo, Estevão. E como ele, provavelmente havia outros, mas Estevão é o primeiro registrado. Cheio de graça e poder, fazia o quê? Prodígios e grandes sinais entre o povo. Antes era só os apóstolos, agora Estevão está fazendo. Por quê? Porque ele recebeu a imposição de mãos dos apóstolos. Eles eram os únicos que podiam conceder o Espírito Santo a quem obedecesse o Evangelho. Eles eram os únicos que podiam conceder também os dons espirituais, segundo o Espírito quisesse. Eram os apóstolos, eles são a base da igreja, os apóstolos. O fundamento da igreja são os apóstolos. Cristo é a pedra principal, a pedra de esquina. Se você não sabe o que é isso,
Hoje seria o primeiro tijolo, né, que você coloca na construção, e através daquele primeiro tijolo, você alinha os outros. Aí a construção fica certinha. Então Cristo é a primeira pedra. E os apóstolos seriam as outras pedras, compondo o fundamento da igreja. Então, por isso que a doutrina é dos apóstolos, que na verdade é a doutrina de Jesus, né? E aí levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos. Esses libertos aí, eles eram escravos, né, judeus, capturados por Pompeu, no ano 63 a.C., e foi levados para Roma. E aí formaram uma comunidade judaica ali, né, na cidade de Roma. Também diz os de Cirene, lembra do Cirineu que carregou lá a cruz de Jesus? Cirene fica ao norte da África. Então, os de Cirene, dos de Alexandria, também ali já seria o norte da África, também fica o Egito, né? O Egito é um país da África. Então, a cidade de Alexandria, da Cilícia e da Ásia. Então, era um grupo muito grande. Discutiam com Estevão e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Por que não podia resistir? Porque eles tinham o Espírito Santo, né? O Estevão. Então o que eles fazem? Subornaram homens que dissessem. Qual é a força espiritual do mal que está atuando aí, irmão? E com isso, a maldade, né? Porque se eu te suborno para você falar contra alguém, se eu te pago, eu estou dizendo que eu acredito que o dinheiro compra tudo, né? Então, a ganância, o dinheiro. Quando é demônio mesmo, atuando, a Bíblia é clara, é demônio. Quando são forças espirituais do mal atuando, a Bíblia também é clara. Aqui é suborno. Pessoas, dentro da malandragem, que receberam dinheiro para falar contra os apóstolos. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmia contra Moisés. Um judeu falaria mal de Moisés quando, hein? Nunca. Nunca. E contra Deus? Nunca. Sublevaram o povo, então, o que eles fizeram? Agitaram o povo. Essa agitação aqui é aquela agitação, né, que leva as pessoas a atos violentos, tá? Os anciãos, os escribas, investindo, o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Eles investiram em cima de Estevão e o lançaram, ou seja, qual é a outra força espiritual do mal que Deus odeia, que está atuando aí no sinédrio? Que dizia ser de Deus? A violência. Eu estou tentando mostrar para os irmãos que quando é demônio na Bíblia, não tem dúvida, é demônio, fim de papo. E os apóstolos expulsavam ele. Mas tem muita coisa que não tem nada a ver com o demônio, era do homem mesmo. A inveja, a violência, a ganância, os ciúmes, a raiva, a ira, a arrogância, os maus diálogos. Aí, ó. Aí a turma fala que é do diabo. Irmão, você está sendo um, né? Porque você só fala com arrogância, né? Então, olha bem. Aí só para concluir, né? E apresentar testemunhas falsas, ó. Testemunhas falsas. Que depuseram. Este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Mentira ainda, né? Porque temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu.
Mentira. Não foi Jesus que destruiu o templo. Foi Tito. Pelas mãos dos romanos. Porque eles começaram uma guerra, né? Acho que em 64. E isso foi minando, quando em 70 vai lá e destrói tudo. Todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como fosse rosto de anjo. Um homem cheio do Espírito Santo, diante de pesadas acusações, mantém a calma, mantém o equilíbrio, e quando as pessoas olham para ele, ele está tranquilo, sereno. Estevão era cheio do Espírito Santo agora? Cheio do Espírito Santo. Ele era um homem cheio do Espírito Santo, e ele, sendo acusado falsamente, ele... Às vezes as pessoas falam de mim, meu irmão, bom que eles estão lembrando de mim, né? Lá para lá, ué. Um dia a verdade sempre chega. Inveja, né? Que levou para o ódio, e aí a violência. Segue isso aqui, ó. E é interessante quando você olha para a vida do ser humano, ó. O cara tem inveja, aí passa para a raiva, né? Aí passa para a violência. Tanto é que no final eles batem nos apóstolos, sem nada eles deverem, né? Aí no capítulo 6, murmuração, né? Que é um problema interno para destruir a igreja também. Só que os apóstolos, sabiamente, eles dizem, não é bom que nós deixamos a diaconia da palavra para servir na diaconia da mesa. O ministério da palavra, o ministério da mesa. Então, não é bom que eu deixe de ensinar para lavar banheiro. Eu posso lavar banheiro, não é problema para mim não. Eu não tenho problema de lavar banheiro, nenhum, né? Mas se eu ficar ocupado em lavar banheiro, eu não vou ter condições de pesquisar, informar, né? Então, tá vendo essas forças atuando, irmão? E para mostrar para os irmãos que, e agora que no final do capítulo 6, quais são as forças do mal, né? Atuando. A inveja, que levou a suborno, que levou a violência, que levou a mentira. Tá vendo? Então, Jesus nos convida, para terminar, a julgar pela reta justiça. Então, o que está por trás da atitude das pessoas? Não é negar o mal que elas estão fazendo, mas também tentar entender, olha, o que está por trás é ciúmes, é inveja. E aí, quando a gente vai falar com as pessoas, nós temos que falar com muito amor e humildade, para não aumentar a ira, ou a raiva, ou a inveja, mas acalmar. Primeiro a gente tem que ter uma postura como a de Estevão, né? Não se deixar contaminar emocionalmente pela atitude, né? Daquelas pessoas. Primeiro é isso. A pessoa está mordida de raiva, você fica tranquilo. Porque se você se deixar envolver pela raiva da pessoa, talvez ela tenha até razão do que ela está falando, né? Irmãos, até quarta, se o senhor permitir, amanhã é o Pou, né? Pou Dosso. Aí vocês avisam eles, viu, que quinta é feriado. Não tem ônibus direito, então irmãos não aparecem e tal.